Bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 1º de janeiro de 2025, primeiro dia do ano, onde nós iniciamos este ano 2025 para a glória de Deus. Precisamos, irmão, dar um verdadeiro e um bom testemunho cristão. O testemunho cristão é o nosso andar, o nosso falar, a nossa convivência no meio de um povo pagão. Apóstolo Pedro, servo de Deus, nos ensina através da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele deixou um ensinamento em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, queria compartilhar com os irmãos essa manhã. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? 1 Pedro, né, é a separação, a submissão e o sofrimento por Cristo. Precisamos dar um bom testemunho a respeito disso. Nós somos servos de Deus, nós somos representantes de Cristo. Você poderia colocar isso no seu coração? Você é um representante de Cristo aqui na terra? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Precisamos, irmãos, dar um bom testemunho cristão. É a boa conduta no meio de um povo pagão. O que é um povo pagão, irmão? Um povo pecador, um povo que falam que é de Cristo, falam que é de Deus, mas não segue as ordenanças de Deus. Vive pecando, vive com os prazeres da carne. Nós temos que dar bom testemunho no meio desse povo. Amém? Irmãos, muitas das vezes, muitos de nós, eu, na nossa fraqueza da carne, nós achamos que nós temos direito a alguma coisa. Nós somos, irmãos, simplesmente passageiros aqui. Nós invadimos. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a invadir terreno do povo pagão. Então nós temos que dar bom testemunho. Eles têm que olhar para nós e ver Cristo vivo e reto em nossas vidas. Você vai glorificar o nome do Senhor Jesus? 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. E nós vamos observar o versículo 11 e o versículo 12. Amém? Glória a Deus. Vamos lermos. Deixando, pois, toda malícia. Como é que nós vamos dar bom testemunho? Deixando toda malícia. Deixando mesmo, irmão. Na casa de Deus, eu vejo pessoas que têm muita malícia, maldosos, com pessoas maldosas, fazem as coisas de propósito, sabendo que vai prejudicar o pastor, prejudicar os obreiros, que tem maldade dentro da casa de Deus. Eu vejo isso, irmão, é nítido, isso é nítido. Estão ali trabalhando na obra, estão na frente da obra, mas são pessoas maldosas. Hoje Deus está falando para mim, se eu tenho alguma maldade dentro da casa de Deus, deixando toda malícia e todo engano. Não se engana não, meu irmão. Não vai achando que você vai colocar a palavra a Bíblia debaixo do braço e dentro da igreja e achar que você está salvo. Não se engane com isso. Você tem que praticar essa palavra. Obedecer essa palavra. Parar com... Olha o que a Bíblia, o que Deus fala com você. O seu fingimento. Fingir. Ficar fingindo dentro da casa de Deus. Ficar enganando as pessoas. Mostrando que é uma pessoa e você não é. Você tem que viver Cristo. Dentro da sua casa, no seu trabalho, tanto na sua igreja. Eu conheço os irmãos de igreja de muitos anos, estão ali, não faltam aos cultos, mas só é crente naquela 1-2 horas que estão ali dentro da igreja. Fora dali não são cristãos, não leem a Bíblia, não oram, não buscam a face do Senhor, não procura ajudar o próximo. Não é eu que estou falando, não, irmão. É a palavra de Deus.
Inveja. Irmão, dentro da casa de Deus tem muita inveja. Uma pessoa tem inveja da outra. A pessoa nem precisa ter as coisas, não. A pessoa tem inveja sobre o que você é, o que você faz. São sentimentos carnais, mundanos, do povo pagão. Você fica trazendo para dentro da igreja, da casa de Deus. A casa de Deus é lugar santo. E toda a murmuração. Ficar murmurando, leve trás, entendeu? Caluniando as pessoas, falando mal das pessoas um para o outro. Você que está trabalhando na obra de Deus, está dentro da casa de Deus. Você que levantou sua mão e aceitou Jesus como seu único caminho. Realmente Jesus é o seu caminho, a verdade e a vida? A pergunta vai para você aí, meu irmão. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Aleluia, glória a Deus. Desejai afetuosamente como menino novamente nascido. Se você está fazendo essas coisas, irmão, se torne uma criança agora. Isso que Jesus fala com você. Leite racional, não falsificado. O que é leite racional? A palavra. Essa palavra aqui. Que eu estou lendo e o Espírito Santo está fazendo você entender. Que está fazendo eu entender. Esse é o leite racional. Para que por ele vá descrescendo. Irmãos, quando você entende a palavra de Deus e começa a praticar ela, você vai ter todo tipo de crescimento intelectual, sua saúde melhora, suas finanças melhoram. Irmãos, é tão simples, basta você negar a si mesmo, basta você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, parar com essas primeiras dicas que Deus nos deu. A malícia na sua vida, você tem que tirar ela. O engano da sua vida, você está se enganando, meu irmão, você está se enganando a si mesmo. Você consegue enganar a gente, mas a Deus ninguém se engana. Parar de fingimento na casa de Deus. Seja uma pessoa reta, seja uma pessoa sincera. Sabe por quê? Porque em você há o poder do Espírito Santo de Deus. Pedir ao Senhor para arrancar essa inveja que tem dentro de nós. Todos nós temos inveja das coisas, das pessoas. O crescimento do irmão, a progressão do irmão. Até no Evangelho tem pessoas que têm inveja. E parar de murmurar. A murmuração atrapalha a sua vida inteira, dentro da sua casa, do seu trabalho, aonde você ir. Se você for uma pessoa murmuradora, você não progride na sua vida. No versículo 3 diz assim: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Você já provou que o Senhor é bom? Você já sentiu a presença de Deus? O Senhor já fez algo sobrenatural na sua vida para você poder levar isso a sério? Você realmente, eu tenho que consertar minha vida, eu tenho que mudar as minhas atitudes. E chegando-vos para ele a pedra da vida, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus já está provado, já é eleito pelo Senhor Deus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz por mim e por você. Vós também, como pedra viva. O Senhor, quando você aceita Jesus, você é considerado pedra viva do Senhor aqui na terra. Por isso que nós temos que ter testemunho de verdadeiros cristãos, irmão. Tem que deixar essas coisas pagãs, essas coisas mundanas para trás. Renascer de novo. Edificado na casa espiritual e sacerdote santo. Você tem que ser edificado todo dia através da palavra, espiritualmente falando. Você é revestido espiritualmente. E você é um sacerdote santo aqui na terra. Um representante legítimo de Cristo. O co-herdeiro da herança, que é o grande arrebatamento, a grande vinda de Jesus para buscar nós para a grande cidade celestial. Se glorificar o nome do Senhor por isso, é muito importante, é muito sério isso, meu irmão, porque Jesus está voltando e as pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando de ser cristão na casa de Deus.
É muito fácil, 20, 30 minutos, você ficar gritando glória a Deus. Ficar simulando que é uma pessoa santa. Você tem que ser isso 24 horas da sua vida. Você é uma geração eleita por Cristo. Você já está aprovado pelo Senhor. É uma coisa muito séria. Você precisa e necessita dar bom testemunho de cristão nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Agradáveis de Deus por Jesus Cristo, pelo que também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Aleluia. Se você crê no Senhor Jesus de coração, de alma, de espírito, você jamais será confundido no meio do povo pagão, no meio dos pecadores. E assim para vós, os que credes, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra preciosa, a pedra que é edificadora, reprovarão. Essa foi o principal da esquina. Você que está com malícia, você que está com engano, com fingimento, com inveja e com murmuração, você é rebelde. A rebeldia é um princípio satânico na vida de uma pessoa. Você se torna uma pessoa rebelde. Satanás foi rebelde com Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Por isso que Satanás caiu. Ele, mas um terço de anjos que hoje estão condenados a morrer no Hades, no inferno. O inferno existe, meu irmão. E ele está querendo tragar cada um de nós. Não seremos rebeldes. Entregue sua vida a Cristo agora. É muito sério, meu amigo. É algo muito sério, requer muita seriedade. É a sua vida. É o seu destino que nós estamos falando aqui agora. Aleluia, glória a Deus. E assim, versículo 7. E assim, para vós, os que credes, é precioso, mas os rebeldes, a pedra edificada, reprovada, esse foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeço, irmão. Uma pedra de tropeço no meio do povo de Deus. Não seja isso. Não seja essa pessoa. Dê bom testemunho cristão, para que aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, é o quê? É não cumprindo. É virando as costas para o Evangelho. É negando esse Evangelho de Cristo na sua vida. Você está sendo desobediente. É você não obedecer às ordens do Senhor, como o Senhor propõe no seu coração. Você obedecendo essa palavra, irmão, você vai dar certo com tudo e com todas as pessoas. Até os pagãos. Até eles vão te respeitar, porque você está dando bom testemunho de cristão. Para o que também foram destinados. Preste atenção, versículo 9. Mas vós sois geração eleita. Declare isso, irmão, na sua vida hoje. Vós sois geração eleita. Você é eleito de Cristo. O sacerdote real. Você prega a palavra de Deus. Você ora pelas pessoas. Você passa o poder de Deus aqui no meio do povo pagão. Você é um sacerdote de Cristo aqui. Nação santa, povo adquirido. Você já está separado do rebanho de Cristo. Para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou da treva para a maravilhosa luz. Você lembra, meu irmão? Eu me lembro quando eu estava nas trevas, irmão. Estava ali no meio do povo pagão, achando que a vida estava ótima, que as coisas estavam boas. Totalmente desobediente a Deus, a palavra dele. Sem entendimento de nada. Quando o meu Jesus, o seu Jesus, ele foi lá, do trono dele, foi lá e me resgatou. Naquele quarto de pensão. Me trouxe aqui para essa maravilhosa luz, que é essa palavra. Onde estou passando para você, através do poder de quê? Não é meu não, meu irmão. Do Espírito Santo. Meu irmão, eu não valo nada, eu não tenho nada. O que eu tenho é de Cristo. Se você tem alguma coisa contra mim, se você tem algum levante contra mim, faça como Saulo. Tenha um encontro com Jesus, se torne um Paulo.
o pregador da palavra de Deus. Não para de perseguir as pessoas, para de condenar as pessoas, para de dar o veredito final das pessoas. Deixa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz, nosso advogado fiel. É o seu advogado quando eles te acusarem, irmão. Aleluia. Versículo 10. Vós que os outros tempos não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Irmãos, você não era o povo de Deus. Meu irmão, quando nós nascíamos, antes de Cristo, nós éramos igualzinhos animais, porcos, cavalos, cachorro, nascia para morrer. Nós não éramos um povo de Deus. Jesus foi na cruz, morreu naquela cruz, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para você ser o povo de Deus, para você ser a nação eleita, povo escolhido, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste pela misericórdia de Deus, você alcançou sua salvação. Se puder glorificar, para você manter essa salvação, meu irmão, você tem que dar bom testemunho de cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Sabe quem que é o seu próximo? Aquela pessoa que te persegue. Aquela pessoa, meu irmão, que não vai com sua cara, que não gosta de você. Ficou estreito, não ficou? Ficou difícil. Irmão, como é que eu posso? Ela não gosta de mim? É assim que é o Evangelho de Cristo. É assim que Cristo te quer. É assim que Jesus Cristo te quer do lado dele. Aleluia. Irmão, nós precisamos ter boa conduta no meio de um povo pagão. Nós temos que ter submissão às autoridades governadas nessa terra. Submissão, irmão. Respeito. Tem pessoas que não têm respeito a nada. Estão na casa de Deus, não respeitam o pastor, não respeitam a palavra do pastor. Pastor, irmão, não é algo perfeito, algo inabalável. Pastor tem suas limitações, seus defeitos, mas ele não deixa de ser a autoridade de Deus aqui na terra. Aprenda a respeitar o seu pastor. Quem conserta as atitudes do seu pastor com você é Deus. Seja submisso às autoridades constituídas aqui na terra. A maior autoridade que nós temos aqui na terra, meu irmão, se você não sabe, hoje Deus vai te falar, é o pastor. Não é delegado, não é o presidente, não é o governador, não. Não é o seu patrão, não é não. Uma autoridade que um cristão tem aqui na terra é o pastor, que ele é representante de Cristo na casa de Deus. É ele que tem a ordenança de Deus em ensinar esse evangelho, essa palavra certa, correta, com amor, com carinho. Ele que nos ensina a nós ganharmos alma quando nós saímos da igreja e indo para nossas casas, para o nosso trabalho, aonde nós formos. Aquela habilidade para nós pregar esse evangelho, que ensina é o nosso pastor. Ele está sujeito a errar, mas o Senhor, coloque isso no seu coração, o Senhor conserta. É o Senhor que conserta ele. Sabe por quê? Porque ele é um homem de oração. Ele é um homem que estuda a palavra. Ele é um homem que busca a face do Senhor todos os dias. É um homem que está orando por você. Amém? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe apenas para Cristo. Foi Ele que tirou você das trevas. Você lembra? Eu lembro quando eu estava nas trevas. Eu nem lia a palavra. Eu nem buscava o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos estudar esse versículo 11 e 12, irmãos. Que é onde Deus colocou essa palavra no meu coração. Amados, peço vós como peregrino e forasteiro. O que eu falei? Peregrino e forasteiro, irmão. O que é peregrino? Nós não pertencemos nesse mundo. Nós somos forasteiros nesse mundo. Eu vejo muito crente, muito cristão, caçando direito aqui nessa terra. Caçando autoridade das coisas pagãs, das coisas do mundo.
querendo receber esses direitos. Sendo que quando você levantou sua mão, aceitou Cristo como seu Salvador, você se tornou peregrino e forasteiro. Isso mesmo, você não tem direito a nada. É isso que eu estou falando com você. Através do quê? Da palavra. Porque eu não tenho o direito de falar isso com você, mas a palavra tem. Que vos abstenhais das concupiscências carnais. Isso mesmo, irmão. Você não tem direito a nada. Você, como um homem, como uma mulher espiritual, você pode abster das concupiscências carnais. Tudo que faz parte desse mundo, dessa carne, você não vai fazer parte mais. Por quê? Para combater contra a alma. Que combatem contra a alma. Que querem te aniquilar as coisas carnais desse mundo. Por isso que você é um forasteiro, você não tem direito a nada. Tenho o vosso viver honesto. Seja honesto mesmo, em tudo. Seja honesto com o seu pastor, seja honesto com a sua igreja. Mesmo se eles estão sendo desonestos com você. Porque eles estão com espíritos carnais. Não estão com espíritos espirituais. Seja honesto, meu irmão. Porque talvez você não entenda isso. Eu não estou vendo. O pastor não está vendo. Os irmãos da igreja não estão vendo. Mas Deus está vendo. Se você é honesto ou não. Irmão, não brinque no evangelho. Brinca com a bola, brinca com a pessoa, mas não brinque com Deus, não brinque com o evangelho de Deus. É algo muito sério. Deus é fogo consumidor. Ou você vai ficar aleijado ou você vai morrer. Tem muitos cristãos no meio de nós que estão morrendo porque estão brincando no evangelho. Estão brincando na obra de Deus. E é algo muito, muito, muito sério. Seja honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, eles não vão falar mal de você. Irmão, se você é peregrino, se você é forasteiro numa terra sem lei, você acha que eles vão falar mal de você, falar bem de você? Aí você vai achar ruim que eles estão falando mal de você? Como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos tem, que em vós observe. Deus está observando toda boa obra. Temos sim. Nós temos que fazer boa obra no Evangelho de Jesus. Nós temos que estar sempre disposto a ter boa obra no Evangelho de Jesus. Eu separei 3 meditações. Essa manhã maravilhosa, primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2025. 3 meditações no testemunho cristão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12. Identidade, primeiro, como dar um bom testemunho cristão. Identidade espiritual. Nós temos que ter essa identidade. Você não tem a sua identidade? Uma carteirinha? Costuma colocar no celular? Você tem que ter essa identidade espiritual. Ela é invisível, mas ela está lá no céu. Você sabia disso? Sua identidade, você tem a sua identidade espiritual. 1 Pedro, capítulo 2. Nós lemos aqui no versículo 11, na parte A. Amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro. As Escrituras usam várias identidades espirituais para os seguidores de Cristo. Primeira identidade espiritual que um cristão tem que ter em relação a Deus, Pai, que é seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Segunda identificação, nossa identidade espiritual em relação a Cristo, é o nosso corpo. Nosso corpo pertence a Cristo. Aleluia. Ele vai vir nos resgatar, ele vai vir nos buscar. A nossa outra identidade em relação ao Espírito Santo de Deus é o nosso templo. Tudo que está aqui dentro, eles têm que estar limpo, estar
vazio para receber o poder do Espírito Santo de Deus. O que significa isso que Deus está falando? Efésios, capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. É a sua identidade especial. É a sua identidade espiritual. Você faz parte da família de Deus. Quem é você? Sou da família de Deus. Eu sou concidadão dos santos. Olha aqui. Que identidade maravilhosa que Deus está te dando agora essa manhã. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta. Está aqui. É o que nós temos. Fundamento aqui dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra escrita. É Jesus que assina a sua identidade espiritual. A assinatura está em Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa cidade, você com a sua identidade espiritual, a sua cidade está no céu. É onde nós estamos esperando o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? A maneira como nós vestimos, nosso tipo de comida, nossa maneira e nosso comportamento perante os gentios, perante os pagãos, perante os pecadores, nossa perspectiva de trabalho, a nossa vida no meio da nossa família. Se você só vai ganhar essa identidade quando você completar esse ciclo. Há um ciclo. Eu vejo muito. O meu pastor, ele prega isso muito. Nossa maneira de vestir, nosso tipo de comida. Ele ensina tudo. E eu noto também, principalmente os irmãos de frente de igreja, a palavra entra aqui e sai aqui. A palavra entra aqui e sai. Ela não entra aqui e desce para o coração. Vejo isso é nítido, irmão. Eu sei que tem alguns irmãos que vão ficar com raiva de mim, mas não é eu que estou falando, é a palavra. Espiritualmente falando, sendo estrangeiro e estranho nesse mundo, onde nós lemos no versículo, no capítulo 2, 1 Pedro, primeira parte do 11, onde nós lemos, temos diferentes conjuntos de valores e práticas culturais. Nós temos que ser diferente mesmo. O que eles gostam, nós não podemos gostar. O que nós gostamos, Satanás não gosta, os demônios não gostam. Eles correm, eles têm medo. Eles não têm como ter salvação. Aí eles querem tragar a alma das pessoas. Se as pessoas te acham diferente e estranho nesse mundo, é porque esse mundo não é nosso, não nos pertence. Você não faz parte. João capítulo 15. Preste bem atenção, meu irmão. A palavra de Deus assim, a partir do versículo 19. Se vós fosse desse mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois desse mundo, você recebeu sua identidade espiritual. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Irmãos, se você recebeu sua identidade espiritual, se você está sendo fiel ao Senhor, pode preparar, vai ter levante contra você. O mundo vai te odiar. Lembrai-vos da palavra que vos diz, versículo 20, lembrai-vos da palavra, João 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos vão perseguir vós. Guardarão as minhas palavras, também guardarão a vós. Guarda a palavra do Senhor, obedece ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3, diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios. É verdade, irmão. Quanto tempo nós vivemos no pecado.
entristecendo o coração de Deus, né? Quantos de nós já fazemos isso? Andando na dissolução da concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedices, né? E abominações à idolatria. No versículo 4 diz assim: e acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desfreamento e dissolução, blasfemando de vós. Eles vão falar mal de você, eles vão te perseguir, mas receba agora, espiritualmente, em nome de Jesus Cristo, esse primeiro instrução do Senhor, a identidade espiritual. Você hoje recebe a identidade dela. Como dar um bom testemunho? Eu recebo agora, fale agora, recebe agora a identidade espiritual de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11b. Afastar-se do pecado. Afastar-se do pecado. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, parte B, que é a outra parte. Que vós abstenha das concupiscências carnais. É o pecado, irmão. Deus está falando com a gente a respeito desse pecado. Pecadinho, pecadão, pecado. Não existe isso para Deus, irmão. Afaste desse pecado. Todos vocês que aceitaram Cristo, que estão na obra de Deus, que estão pondo a cara para bater, não adianta, meu irmão. Não adianta se você não afastar desse pecado seu. A sua situação vai piorar. Não vai melhorar, não vai piorar. Porque você conhece essa palavra. Pedro disse que a gente deve abster-se dos desejos carnais. A abstenção do desejo pecaminoso significa negar voluntariamente de si mesmo, ou desistir deliberadamente do seu desejo pecaminoso. É você se tornar uma nova criatura. É você largar o velho homem para trás. Nem lembrar mais que ele existiu na sua vida. E viver Cristo. A instrução não é apenas minimizar, diminuir, mas eliminar a influência dos seus desejos pecaminosos. Porque o nosso homem carnal, ele cai. A gente cai para a gente estar pecando. Você lembra? Em 1 Pedro capítulo 2, esses desejos aqui, ó, a malícia, nós temos essa caída. O engano, nós mesmos sim, nós nos enganamos, nosso coração é enganoso. Fingimento, ser uma pessoa fingida, isso é pecado, irmão, carnal. Isso é pecado! Meu irmão, a inveja, quantas pessoas a gente vê que morrem de inveja dos outros? Eu estou fazendo a obra de Deus, irmão. O que nós podemos fazer? Orar por essas pessoas. Não é brigar, não. Eu oro por essas pessoas. Meu irmão, você que tem essas fraquezas, eu estou orando por você, pode acreditar nisso. Eu estou orando por você. Eu não sou seu inimigo. Meu inimigo é Satanás e seus exércitos. Ele é meu único inimigo aqui nessa terra. É Satanás. Coloque isso no seu coração. Seu inimigo é ele. É ele que quer tragar sua alma. É ele que quer acabar com a sua família. É ele que quer te envergonhar. Afaste do pecado. Toda murmuração, meu irmão. Toda murmuração. Desejos pecaminosos guerreiam contra a nossa alma. Nossos desejos pecaminosos nos impedem, sabe de quê? De conhecer a Deus. Tem muita gente que acha que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Porque ainda continua com esses desejos pecaminosos no coração. Quer conhecer a Deus, mas não quer afastar do pecado. Então, isso nos separa a Deus. A sua separação de você e Deus é o seu pecado. Afaste completamente desse pecado. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, diz assim: que quando o trato passado vos despongeis do velho homem, é o que eu acabei de falar, largue aquela pessoa que você era. Esqueça, elimine aquela, é você contra você. Agora Deus está falando aí, largue aquela pessoa, largue.
que se corrompe pela concupiscência do engano. Para de se enganar, meu irmão. Para, você não é mais criança, você está recebendo leite, que é a palavra de Deus. Você não é mais em criança. E vos renovei no espírito da vossa mente. Renovar é orar, é fazer um trato com Deus. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Recebe agora. Recebe agora. A verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus, que é a verdadeira justiça e santidade de Deus. Portanto, a ordem é: retire-se do seu antigo eu. Essa é a ordem de Cristo para mim e para você. Retire-se, largue. A chave para despojar dos nossos velhos eu é viver pelo Espírito de Deus. Você pode sentir o poder do Espírito Santo de Deus? Deus está te renovando aí agora. Deve ceder à liderança do Espírito Santo de Deus. Você deve se negar e deixar o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Devemos, portanto, ouvir e seguir suas instruções sobre como viver em nossa vida aqui na terra. Faça que nem o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o poder do Espírito Santo que vai te guiar. O velho homem está morto. Hoje é a nova criatura. É um recém-nascido da mão de Deus. Aleluia. Como dar um bom testemunho, cristão. Aleluia. Afaste do pecado. Terceiro e último ponto para dar um testemunho cristão. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Preste bem atenção. Tendo o vosso viver honesto entre todos os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Aleluia, glória a Deus. Pedro está nos encorajando a praticar boas ações entre os incrédulos. Isso mesmo, fazer boas obras no meio do povo incrédulo, do povo perverso, do povo maldoso. É isso aí. Deus joga as ovelhas, nós, servos, no meio dos lobos, para nós batalharmos, nós lutarmos, não contra as pessoas, mas sim contra Satanás e seus exércitos. E Deus está te capacitando hoje para praticar boas obras. Você está praticando boas obras? Praticar boas obras são essas. Viver uma vida tão boa em Cristo no meio da tribulação. Que os incrédulos vejam suas boas ações e glorifiquem a Deus. É quando você chegar naquela batalha, Satanás e seus exércitos recolherem, porque a sua espada é maior, o seu escudo é maior, a sua couraça da justiça é maior, os seus pés da salvação é maior, porque você está revestido com todo o poder de Deus. E eles vão ver, as pessoas vão ver e glorificar Deus na sua vida. Esta é praticar uma boa obra. Você pode glorificar o nome do Senhor. O que é cristianismo, irmão? Em casa é gentileza, você está sendo gentil. Nos negócios é honestidade, você está sendo honesto em todas as coisas. Você está praticando boas obras? Na sociedade é ser cortês, ter cortesia com as pessoas. Isso é cristianismo. Isso é praticar boas obras. No trabalho é justiça. Ser justo com tudo e com todos no seu trabalho. Para os desafortunados é uma pena. Para os fracos é uma ajuda. Irmãos, se a pessoa está mais fraca que você tem que ajudar, você está fazendo boa obra, mesmo se a pessoa não merece. Irmão, se você começar a colocar quem merece e quem não merece, você não vai estar fazendo boa obra. O Senhor não faz concepção, não faz acepção de pessoas, grande, alto, pobre, magro, ruim ou não ruim, sorridente ou triste. Faça uma boa obra. O que é cristianismo?
Em relação ao forte, é a confiança. Se você se torna forte, você está confiante na obra de Deus. Você está fazendo boa obra. Para os afortunados, é parabéns. Em relação ao penitente, é o perdão. Aos pecadores, vamos perdoar as pessoas que errou contra você. Você está praticando uma boa obra na obra de Deus. Em relação a Deus, é reverência e amor total. É Deus em primeiro lugar. Isso que é cristianismo. Quando Pedro deu essa instrução, os cristãos estavam sendo acusados de transgressões. Quando Pedro falou isso com os cristãos aqui, eles estavam sendo acusados de transgressões. Que tipo de acusações os não cristãos fizeram à época de Pedro? Qual o tipo? Deslealdade ao Estado de César, destabilização do comércio de adivinhação, né? Que os cristãos acabou com o comércio de adivinhação, aqueles espíritas, né? Que estavam ali adivinhando, ganhando dinheiro, né? Ensino que não existe escravidão, né? Todos são livres, não existe escravo. Os cristãos estavam sendo acusados disso. Não participando de algumas festividades religiosas, festas pagão, né? Sacrifício que nós não precisávamos, eles não precisavam fazer mais sacrifício, porque o nosso sacrifício era Cristo, Ele já fez por nós. Mantendo valores antissociais, ser ateu porque não tinha ídolos, né? Eles eram acusados, as acusações que recebiam. Apesar dessas acusações, os cristãos devem ter estilo de vida nobre entre os não cristãos. Primeiro, se os incrédulos prestaram atenção às nossas boas obras, eles não nos caluniaram. Em segundo lugar, o futuro eles glorificaram a Deus. Hoje nós estamos glorificando. Silenciar a ignorância dos homens e dos tolos. Sofrer por fazer o bem irrecomendável diante de Deus. Geralmente fazer bem, evitar que sejamos prejudicados. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é devidamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos. Seja perfeito, irmão. Seja perfeito. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Precisamos praticar essa boa obra. Na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós formos. Ser o verdadeiro cristianismo. No meio das tribulações, no meio das perseguições. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criado por Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andarmos nela. Andarmos passo a passo em cima dessas obras. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Não desista, não duvide, não murmure, não desanime, porque o seu tempo ceifarão. Vai colher, irmão. Jesus está aqui para você vai colher. Se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, tanto o pessoal da igreja, tanto o pessoal da sua casa, tanto o pessoal dos seus vizinhos, tanto no seu trabalho. Deus preparou para que andemos nela. Façamos o bem a todo tempo, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, isso é muito importante. Gálatas capítulo 6. Vamos fazer o bem a todos. Agora, os nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que levantaram a mão, vamos dar uma atenção especial. O que eles precisarem de ajuda. Tem muitos irmãos na casa de Deus que estão doentes, que essa palavra ainda não entra dentro do coração, ainda continua.
tendo aqueles erros que nós lemos aqui no versículo 2, capítulo 1, né? A maledicência. Tem muitos irmãos assim. Tem muitos que estão enganados dentro da casa de Deus, do Evangelho de Cristo. Tem muitos irmãos ainda que trazem do velho homem, da velha mulher, o fingimento, a inveja. São espíritos, irmão. São espíritos malignos. E ficam murmurando dentro da casa de Deus. Nós temos que ter carinho e amor por eles. Temos que estar orando, vigilante por eles. Se seu pai e sua mãe, sua irmã e seu irmão, seu gato e seu cachorro da casa não estão mais felizes por você ser cristão, é questão de saber se você realmente é. Agora é o momento, praticando boas obras, buscando a face do Senhor. Esse, portanto, são as 3 atitudes que o Senhor me deu no meu coração para dar um bom testemunho. Se você está dando um testemunho de um verdadeiro cristão, aleluia, glória a Deus. Viver de acordo com a sua identidade espiritual, você está vivendo? Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Você foi crucificado com Cristo? A sua identidade espiritual. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo nos relembra que nossa antiga identidade foi crucificada com Cristo. E agora, é Cristo que vive em nós. Você tem a sua identidade espiritual? Você está se afastando completamente do pecado? Fuja das tentações, fujam da imoralidade sexual, irmão. Irmãos, a imoralidade sexual, ela está invadindo a igreja através do celular. Eu trabalho com a rede social, eu trabalho com o celular. E eles invadem a nossa rede, eles invadem a nossa privacidade. Tome cuidado com isso. Vigie e olhe. Diga não. Agora, nesse momento, eu estou mandando agora. Peça perdão ao Senhor. Mantenha-se sempre em oração. Busque a face do Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não satisfaça com os desejos da carne. Jesus pode te ajudar. 1 Coríntios, capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, o que não sois vós mesmo? Esse corpo não te pertence mais. Esse coração não te pertence mais. Essa mente não te pertence mais. A sua vontade não pertence mais. Afaste do pecado. E terceiro e último ponto: pratique boas obras. As boas obras são todo o cumprimento da vontade de Deus. Tudo que Deus mandar você fazer através da sua palavra, através do poder do Espírito Santo, através da oração. Tudo aquilo que Ele nos impede em sua palavra. Tudo que Ele pede. Seja preceitos que regulam a nossa conduta como indivíduo diante de Deus, em relação ao próximo e à sociedade em geral. Pratique as boas obras do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também em vós a luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai no céu. As boas obras são os frutos de um coração que crê e confia no Senhor. As atitudes revelam um pouco da essência que somos e manifestar a prática de nossas boa fé. Você tem fé? Fé é o firmamento daquilo que não se vê e não se toca, mas você acredita. A fé sem as obras, ela é morta. Aleluia. Queria orar pela sua vida. Deus, Santo Pai poderoso, Criador do céu, obrigado, Senhor. Precisamos dar bom testemunho como cristãos nessa terra. Que nós podemos praticar essa palavra que foi lida agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo,
Coloca esse irmão em tuas mãos, essa irmã, essa família, essa casa, o trabalho, esse primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2025. Coloco todas as famílias que estão escutando a minha voz através da tua palavra, que o poder do Espírito Santo de Deus, onde há doença alojada, onde há enfermidade, em nome de Jesus Cristo, estou repreendendo agora em nome de Jesus. Satanás, bate retirada agora na vida desse irmão, na vida dessa irmã, nessa casa, no trabalho do irmão, em nome de Jesus Cristo. Que o irmão possa ver, ter um renovo agora espiritual na vida dele. Que ele possa ter uma identidade espiritual. Que ele possa afastar totalmente do pecado e possa fazer boa obra na casa de Deus, na obra de Deus. Essa oração que eu faço, certo da sua vitória, irmão. Em nome de Jesus, amém. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus esteja com você em 2025. Fique com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.